Fala pessoal, vamos então dar continuidade aqui ao vídeo, né? Essa vai ser a parte 2, acredito que será o final também. Então vamos lá. Então eu estava falando das quatro divisões, né, de esgoto, como eu expliquei no primeiro vídeo. A primeira, natureza, que não é criada e cria. A segunda, que é criada e cria. A terceira, que é criada e não cria. E a quarta, que não é criada e não cria. Eu expliquei, né, como sobre a primeira se opõe à terceira, a segunda, a quarta, tudo mais. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, né? Nesta ampla divisão, então, entre o ser e o não ser, Scotto postula cinco interpretações. Essas cinco interpretações não se fecham. Elas não são, não, tipo assim, o Origin ele reconhece que pode haver muito mais, mas que fundamentalmente são essas cinco que ele pensa que são importantes e que vale a pena mencionar. Então, a primeira interpretação, o Erígena, segue uma ampla tradição neoplatônica, exemplificada ali especialmente por Pseudo-Dionísio e Areopagita, né, uma das suas maiores influências, ao conceber Deus como a fonte plena do ser além do ser. Assinalando a tese dionisíaca de que a essência de todas as coisas que é genuinamente ser, Deus, como o ser de todos os seres, deve então transcender a própria cadeia do ser. Tal como o ser, a essência, que seria a subsistência em Deus como absolutamente imanente, transcende cada um dos entes a qual é participado. Essa seria então a primeira interpretação, segundo a qual a essência, sendo verdadeiramente o ser, transcende cada uma das coisas que participam das essências. Então aqui ele está falando sobre o ser e o não ser em um sentido em que o ser seria aquilo que genuinamente é a essência das coisas, certo? Então, por exemplo, tal como o ente, ele não tal como o ente, ele só é ser na medida em que participa do ser, participa da essência. Todos os seres só são ser na medida que participam de Deus. Então, tal como relativamente para os entes, o ser que genuinamente é o ser, que genuinamente do ponto de vista do ser, Deus que verdadeiramente é, pois ele é o ser de todos os seres. E os seres são o ser de todos os entes. Os entes participam da essência e as essências participam de Deus. Aqui eu tirei uma breve citação dele, né? Com efeito, assim como Deus considerado em si mesmo, além de toda criatura, não é compreendido por nenhum intelecto, assim também, considerado nem sua presença no mais íntimo da criação feita por ele e que subsiste nele, tampouco ele é compreensível. A segunda interpretação, então, vamos lá. O segundo modo de ser e não ser aparece na ordem e distinção das criaturas. Essa ordem começa na criatura mais excelente e próxima de Deus e vai até o domínio das criaturas inteligentes e irracionais. Aqui, Scoto faz uso da hierarquia celeste investigada sobretudo por Pseudo Dionísio, no livro que, se não me engano, tem esse mesmo título, Da Hierarquia Celeste. A afirmação da ordem superior implica a negação da ordem inferior, e, analogamente, a negação da ordem superior implica a afirmação da ordem inferior. Então, por exemplo, se o ser do anjo consiste num movimento essencial intelectual em torno de Deus, o ser do homem não consiste nisso. Assim, podemos atribuir o ser e o não ser a todas as ordens das criaturas racionais e intelectuais. O ser, enquanto são conhecidas pelas ordens superiores, e o não ser, enquanto não podem ser compreendidas pelas inferiores. A terceira interpretação. De acordo com o Erígena, eu vou falar Erígena ao invés de Scoto para não ficar talvez não rolar confusão com o Duns Scott, né? Então, só para deixar mais claro mesmo. Mas sempre que eu falar escudo também, eu estou me referindo ao Erígena. O terceiro modo pode ser percebido através das coisas que preenchem o mundo visível em suas causas anteriores. Tudo o que conhecemos a respeito das causas que se manifestam na matéria e na forma, no tempo e no lugar, através da geração, esse chamamos ser. E o que permanece no íntimo da natureza, não se manifestando de alguma daquelas formas mencionadas, chamamos não ser. Por exemplo, chamamos de ser aquilo que já apareceu ou aparece no mundo, e de não ser aquilo que ainda há de aparecer. Tomemos como exemplo uma semente, né? Uma semente que vai dar origem a uma árvore. Aquela semente é o que no presente chamamos de ser. A árvore que aquela semente dará origem, podemos chamar de não ser porque ela ainda não apareceu no mundo. Ainda assim, a árvore ela está toda prefigurada na semente. Tudo que a árvore vai vir a ser já está ali de alguma forma eminente na semente, certo? Então, neste sentido, podemos dizer que a árvore, que aquela semente vai dar origem, né? Que aquela semente vai se transfigurar, ela é não ser, porque ela ainda não apareceu no mundo. Ela está no íntimo da natureza. Ela ainda não se manifestou.
Isso tem muita relação com a própria vontade divina, né? Que é sempre eterna com Deus, mas que aparece no tempo, certo? Que aparece na criação. Vamos para a quarta interpretação, então. Cito Orígeno, eu aqui cito ele nessa explicação porque ela é bastante breve. É basicamente só essa citação mesmo aqui, toda a quarta interpretação. O quarto modo corresponde a uma doutrina não improvável entre os filósofos que só chamam ser aquilo que é unicamente compreendido pelo intelecto. Segundo eles, tudo que muda agrega-se e dissolve-se na geração e corrupção, segundo a dilatação e compressão da matéria, segundo as limitações espaciais e segundo os movimentos do tempo, deve verdadeiramente chamar-se não ser. Assim são todos os corpos que podem nascer e corromper. Então, todas as entidades, todos os homens individuais, todas as árvores individuais, todas as pedras individuais e por aí vai, podemos dizer que elas são não ser, certo? Podemos dizer basicamente assim, porque tudo aquilo que é, todo ente que é, ele é na medida em que participa do ser, que verdadeiramente é. Então, é basicamente a essência da coisa, a essência de todos os humanos, que podemos dizer que é o ser, enquanto que os humanos, propriamente falando, não são ser, porque eles só o são na medida em que participam do ser. Então, analogamente, poderíamos dizer que todos os entes, todas as coisas individuais que participam do ser, eles são não ser, pois eles só são ser na medida em que participam do próprio ser, a essência. Quinta interpretação, então. Essa é interessante. Ela existe tão somente na natureza humana. Trata-se do afastamento ou do abandono da dignidade da imagem divina, que é o nosso próprio ser. Aquele que se afasta da imagem divina pode ser chamado de não ser, a qual pode ser restaurado pela união com Deus através do Filho Jesus Cristo, né? Como eu disse, então, o Scott admite a possibilidade de mais interpretações, mas considera apenas essas cinco. Então, agora vamos passar para o conceito de teofania, que é muito importante em todos os livros do Scott, mas aqui eu estou falando do primeiro, né? E ele aparece no primeiro também. O conceito da teofania é de profunda importância na filosofia de Scott. Ao explicar o que é e a origem da teofania, o filósofo irlandês faz uso explícito da filosofia de São Máximo Confessor. Então, a teofania, segundo o Scott e segundo Máximo, procede de Deus e o faz por uma condescendência do Verbo divino, que é a sabedoria de Deus, em direção à natureza humana criada e purgada por ele. Assim, a teofania ocorre através da descida da sabedoria divina à natureza humana, por meio da graça, e a elevação desta à sabedoria de Deus. Continuando a citar Máximo, então, o Orígenes diz que a sabedoria divina desce pela misericórdia na mesma proporção em que o intelecto se eleva pela caridade. Toda teofania, que o Orígenes iguala à virtude, está dentro do homem e perface pela união de Deus com o homem. E aqui, essa questão de toda teofania estar dentro do homem, perdoe pelo caminho passando, tá? Foda. Essa noção da teofania dentro do homem, ela não deve ser confundida com algum tipo de existência literal, espiritual, psicológica das teofanias nos homens individuais, mas a própria natureza da teofania, o que a teofania é, ela está ali prefigurada na natureza humana, no geral. Portanto, está prefigurado em todo o cosmos, pois, de acordo com a tradição patrística, a qual o Erígena subscreve aqui, ele inclusive trata muito disso nos outros livros, Deus criou o cosmos, toda a criação, né, corpórea e tudo mais, através do homem. E por isso o homem seria essa ponte entre a terra e o céu, entre o terreno e o espiritual. Entende? Então vamos dar continuidade aqui. A questão da teofania aqui se liga à própria questão da teoses, isto é, a deificação da alma. A questão essa é praticamente onipresente na filosofia patrística. O Erígenes, seguindo a tradição neoplatônica pagã e cristã, ele entende a essência divina como inefável em si mesma, porém compreensível em seu contato com outras coisas, corpóreas e incorpóreas. Assim, ao se manifestar, por exemplo, no intelecto, é como se o intelecto se tornasse a essência divina, embora ainda mantenha a sua natureza. E aqui ele faz uso de duas metáforas que eu vou explicar. Mas só voltando um pouquinho, o Scott aqui ele está seguindo o Orígenes, ele está seguindo essa tradição que já vinha desde Proclo e Plotino, passando também ali pelos cristãos, né, o São Gregório de Nissa, São Máximo Confessor, de que a essência divina ela em si mesma ela é inefável. Deus em si mesmo, ele é inefável, mas ele se faz compreensível em sua manifestação no ser, em seus atos criativos, em sua sabedoria,
sabe, em seu contato com as outras coisas, com a criação. Então ele se torna manifesto, se torna compreensível, embora em sua essência ele permaneça inefável e incompreensível. O São Gregório Palamas, inclusive, diria que em sua essência Deus é inefável, e em suas energias, em suas atividades, ele é compreensível, certo? É bastante análogo a essa filosofia. Aí então o Orígenes faz uso de duas metáforas, né, para explicar essa questão da teofania. Essa superabundância de Deus, essa manifestação de Deus na natureza criada. Primeira metáfora do ar. Tal como o ar, ao ser inundado pela luz, parece se tornar tão somente luz, embora a substância do ar permaneça. Assim é a natureza unida à essência divina, que parece se tornar apenas a essência de Deus, embora sua substância ainda permaneça. A soberana presença da graça divina, né, se sobrepõe a todas as outras naturezas, mas não as elimina. Assim, quando Deus for tudo em todos, parafraseando aqui 1 Coríntios, tudo aparecerá como Deus, pois tudo manifestará a essência divina a qual está unida e que se sobrepõe, sem jamais eliminar todas as outras naturezas a qual está unida, pois é da natureza divina ser superabundante e imensamente glorioso. Uma metáfora belíssima, né? E tem a metáfora do ferro, que é bastante análoga também. Quando o ferro é derretido pelo fogo, não percebemos nenhuma das qualidades típicas do ferro, pois ele assume as propriedades do fogo, mas pela razão sabemos que a substância do ferro está lá. Assim, quando toda a natureza for unida à essência de Deus, na restauração universal, né, tudo aparecerá como Deus. Não compreenderemos Deus em si mesmo, mas o compreenderemos como manifesto na criação. Entenderam? Deixa eu dar uma avançada. O Scott ele avança uma discussão muito interessante sobre uma ideia enigmática encontrada, segundo ele, em muitos escritos dos Santos Padres, segundo a qual a natureza divina não só cria tudo, como também é criada. Olha aqui, ó. Isso não é panteísmo, tá? Isso vai ficar muito claro aqui. Aqui ele começa com uma breve investigação sobre o sentido etimológico da palavra Deus, que deriva do verbo teoro, que significa ver, ou do verbo theo, que significa correr, ou de ambos, que é o que Orígenes favorece. Assim, Deus, como aquele que vê todas as coisas e as vê em si mesmo, pois não há nada fora de Deus. E como aquele que corre, Deus corre através de todas as coisas, criando-as e sustentando-as, sem se deter em nenhuma delas, mas tudo sendo detido em Deus. Assim, Deus é movimento inerte e inércia em movimento, pois tudo corre em Deus, através dele e para ele. Vale a pena citar ele longamente aqui, tá? Eu trouxe uma citação não tão longa assim dele. Vamos lá. Não disse que Deus se move para fora de si, mas que se move a partir de si, em si mesmo e em direção a si mesmo. Não podemos atribuir-lhe outro movimento que o apetite de sua vontade, segundo a qual ele quer que todas as coisas sejam feitas. De modo semelhante, sua inércia não consiste em repousar depois de se mover, mas significa o propósito imutável de sua vontade, segundo a qual define que todas as coisas devem permanecer na instabilidade imutável de suas ideias. Não lhe atribuímos movimento ou repouso em sentido próprio, mas em sentido analógico. Com efeito, parece que essas duas coisas são opostas. Ora, a reta razão proíbe que lhe atribuamos coisas opostas, sobretudo porque o repouso é propriamente a finalidade do movimento, e Deus não começa a mover-se para chegar a determinado repouso. Tais conceitos e muitos outros semelhantes são próprios da criatura e são atribuídos ao Criador por certa metáfora divina. Tal metáfora não é desarrazoada, já que Deus é causa de tudo que está em repouso ou em movimento. As coisas partem dele para que existam, porque ele é o princípio de todas as coisas, e através dele são conduzidas por um movimento natural, até ele, para que nele repousem imutável e eternamente, porque Deus é o fim e o repouso de todas as coisas. Com efeito, não desejam nada além dele, encontrando nele o princípio e o fim de seu movimento. Portanto, dizemos que Deus corre não porque corre para fora de si, já que permanece sempre e imutável em si mesmo, preenchendo todas as coisas, mas porque faz com que todas as coisas corram da não existência para a existência. Assim sendo, assim sendo Deus aquele que cria tudo e sendo a criação a manifestação da natureza criativa divina, há um sentido analógico em que a natureza de Deus é criada, entendido como a realização de uma vontade divina, que é em si idêntica à natureza de Deus, manifestada quando a coisa é trazida ao ser. Ao vir ao ser, aquela coisa manifesta a vontade da e idêntica à natureza divina, e nesse sentido é criada, embora si mesma seja eterna com Deus, entendeu? Não é panteísmo isso, tá? Porque aqui é um sentido analógico que o Scott fala que Deus está sendo criado, no sentido de que a sua vontade, uma determinada vontade de Deus, que em si mesma é eterna,
ela, ao se manifestar, podemos dizer que Deus está sendo criado ali, porque, afinal, aquela tudo aquilo que vem tudo aquilo que vem a ser, ela é uma manifestação de uma vontade divina que não é outra coisa senão o próprio Deus, certo? Em Deus em si mesmo não admite divisões. A vontade divina é Deus. E em si mesmo ela é eterna, sempre eterna. Portanto, Deus não é criado, obviamente. Porém, uma manifestação de uma vontade divina que então é criada e portanto não é eterna, cria esse tipo de conexão analógica com Deus, certo? Afinal, a vontade de Deus não é nada senão Deus. Portanto, a aparição dessa coisa seria uma aparição de Deus. Uma aparição de Deus que, portanto, deixa próprio uma certa predicação de que Deus é criado, uma certa predicação de criação para Deus. Embora em si mesmo, Deus jamais seja criado, ele é eterno. Então é apenas a manifestação de uma vontade dele que é criada. E nesse sentido, bem analógico, bem metafórico, dizemos que Deus é criado. Não porque ele é criado em si mesmo, não porque há algo na natureza de Deus que seja criado. Não, mas porque toda manifestação de algo criado é uma manifestação de uma vontade de Deus que em si mesma não é nada senão o próprio Deus. Afinal, nele não há divisão. Continuando então. Essa parte é muito importante, tá? Ao discutir sobre a questão de se podemos predicar algo propriamente a Deus e se o divino pode ser dito como pertencente a algumas das 10 categorias aristotélicas, né, de Aristóteles, essência, tempo, lugar, hábito, quantidade, qualidade, relação, ação, paixão ou hábito, Scott assinala a distinção, segundo Pseudo Dionísio, entre a teologia apofática, apofatiquê, e a catafática, catafatiquê. A teologia apofática é negativa e visa negar que a essência divina esteja entre as coisas que são. A teologia catafática ela é positiva, sustentando uma devida predicação entre tudo o que é e Deus, da qual tudo procede. Assim, embora afirmações positivas nos aproximem da natureza de Deus, na medida que tudo o que é ser procede de Deus, no final as declarações negativas possuem maior peso, dado que a essência de Deus transcende tudo o que é. Sendo Deus o primeiro princípio da qual tudo procede, nada pode ser coeterno a Deus, sem que ele seja consubstancial também. Assim, nada pode ser realmente coeterno a Deus, ao mesmo tempo que ele é oposto. Luz e trevas são opostos na medida que trevas existem como privações de luz, mas nada pode ser coeterno a Deus e ao mesmo tempo oposto a ele. Pois se duas coisas mutuamente excludentes fossem eternas, elas não seriam mutuamente excludentes. A eternidade é uma realidade total, abrangente, que subsiste em si e, portanto, não admite privações que lhe sejam coeternas. Assim, de acordo com o Escoto, é verdade que há um sentido em que Deus é bom, analogicamente, mas não propriamente bom, pois ele é o bem como tal, ou supra-bom, que transcende e ao mesmo tempo fundamenta tudo o que é propriamente bom, pois a bondade opõe-se à maldade e nada genuinamente opõe-se a Deus. Deus não é propriamente a essência, pois a essência opõe-se ao não ser. Assim, Deus é supra-essencial, ou hiper-ousios. O termo acompanhado de supra deve ser entendido como pertencendo a ambas as partes da teologia, a negativa, né, a apofática, e a afirmativa, a catafática. Por exemplo, supraessencial é um termo estruturalmente afirmativo, mas com significado negativo. Deus é a essência é uma frase meramente afirmativa, e Deus não é a essência é meramente negativa. Mas Deus é supraessencial é ambos. Na estrutura, ela é afirmativa, pois não nega nada, e no significado forte é negativa, pois diz que Deus não é propriamente a essência, mas está além da essência. Ao mesmo tempo, nada é dito sobre o que é isso que está além da essência. Assim, termos como estes nos informam que Deus não está entre as coisas que são, mas que é mais do que as coisas que são, sem definir o que ele é. Deus está além da categoria, embora as categorias possam ser analogicamente predicadas a Deus. Vale ressaltar que, embora os termos supra pertençam a ambos os domínios teológicos, o apofático e o catafático, o afirmativo e o negativo, ainda assim, no final, está mais próximo do negativo do que do afirmativo. Deixa eu ver, só para finalizar então, pessoal. Assim, uma explicação super simples e breve, né? Só de algumas anotações que eu fiz. Vamos agora para um tema que estava assim permeando toda essa apresentação, né? Que é movimento, finalidade e apocatastases. Seguindo São Máximo, Escoto sustenta que tudo aquilo que veio a ser é dotado de movimento, seja movimento intelectual, no caso das coisas intelectuais, seja movimento sensível, no caso das coisas sensíveis. Nada está em repouso absoluto, exceto Deus como a plenitude de todo o ser. Se algo veio a ser, então não é perfeito, do contrário, não precisaria ser causado para adquirir uma dada perfeição. Ao adotar um efeito de perfeição, a causa imprime finalidade também, pela qual o efeito busca sua realização. Sendo Deus a causa absoluta de tudo, tudo se move em e para ele,
podendo obter seu genuíno repouso tão somente na união com a sua excelentíssima causa, ou seja, Deus. Assim, dado que todo ser encontra seu princípio, sua finalidade e seu repouso em Deus, todo o cosmos e toda a criação será unida a Deus. Essa doutrina da união final com o bem absoluto, sendo consequentemente a restauração pela própria natureza do bem, é o que os padres gregos, né, Orígenes, Gregório de Nícia, São Máximo, etc., chamavam por apocatastasis, a livre redenção completa de todo o cosmos e de toda a criatura na união mítica com sua causa original, final e única fonte de repouso, Deus. Então finalizamos aqui, tá? Uma brevíssima explicação, tá, gente? Só fundamentalmente baseada em anotações mesmo. O Origem aparecerá em outros vídeos aqui do canal. Eu só pretendo continuar com vídeos aqui no canal, em textos lá na página também, no Filosofia Independente, acompanha lá, tá? Então, só para dar uma geral assim mesmo de algumas impressões que eu tive lendo o primeiro livro. Eu li todos, mas vou fazer só sobre o primeiro. Talvez eu continue com os próximos, se vocês quiserem, deixem nos comentários, tá? Mas é isso, até a próxima. Tchau.